o nome do Senhor. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Provérbios 18, versículo 10. Sabemos que os nomes na cultura judaica representavam não somente a forma pela qual alguém era chamado ou a qual família pertencia, mas expressavam o caráter da pessoa. Noemi, após a morte de seu marido e filhos, muda seu nome para Mara, que significa amarga. Saulo, após o encontro com Jesus, se torna Paulo. Abrão vira Abraão e muitos outros. E o que podemos dizer dos nomes de Deus? Primeiramente, os nomes de Deus nunca mudam, exatamente por revelarem o seu caráter. Emanuel, que significa Deus conosco. Abba, que significa Pai. Adonai, que é Senhor. Yahvé, o Eu Sou. E o livro de Provérbios, nesse versículo que eu li, nos diz que o nome do Eterno é um lugar de proteção, uma torre forte. Isso nos encoraja a lembrarmos dos nomes de Deus, buscarmos na Bíblia seu caráter e corrermos para ele, pois é lá que encontraremos respostas e alento. E mais do que isso, salvação. Eu sou a luz do mundo. João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Isaías 9:2. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Dias antes do nascimento de Jesus, a luz de uma estrela guiou alguns magos vindos do Oriente até Belém. Ali encontraram o recém-nascido rei dos judeus em uma estrebaria. Não hesitaram, prostraram-se, ofertaram presentes valiosos e o adoraram. Hoje, o Rei Jesus, a luz do mundo, nos guia para o caminho da salvação e habita em nossos corações. Que possamos seguir esta luz, reconhecer Jesus como nosso Rei,
nos prostrar diante dele, oferecer nossas vidas e o adorar para sempre. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, que as trevas vêm dissipando. Nasce Jesus, eis a mensagem celeste, raia a luz da salvação, triunfante vem. Cristo, firma teu justo império, gratos louvores, homens e anjos têm. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, a quantos Deus quer bem. Deus nos amou, Deus nos mandou, Cristo seu Filho amado. Deus nos amou, Deus se encarnou, vede o menino deitado. Deus nos amou, digam-no todos os povos, gozam paz e salvação todos os que creem. Reino bendito, reino de amor divino, gratos louvores, homens e anjos vêm. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, a quantos Deus quer bem. Eu sou o bom pastor. Salmo 23, versículos de 1 a 4. Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. A ovelha é um animal inofensivo e indefeso. Desvia-se facilmente do seu caminho e perde-se do seu rebanho com a mesma facilidade. Impotente diante dos predadores, a ovelha necessita constantemente da presença e do auxílio do seu pastor. Sua vida depende dele e por isso seus ouvidos são sensíveis à sua voz. Diante do chamado do pastor, a ovelha encontra seu caminho de volta. Jesus é aquele de quem temos dependência. Por seu amor e graça, somos sustentados e cuidados por ele incessantemente. Quando ouvimos a sua voz, devemos correr resolutos aos seus braços, pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Natal é tempo de comunhão e paz, pois temos Deus conosco. Jesus, o nosso bom pastor, nasceu para estar presente e nos guardar até a eternidade. Seguro estou no
nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. E caio em tua graça, e caio de novo em tuas mãos, e caio em tua graça, e caio de novo em tuas mãos, e caio em tua graça, e caio de novo em tuas mãos, e caio em tua graça, e caio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Eu sou a videira verdadeira. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Antes, vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora,
Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. A videira produz seus frutos por meio dos ramos ligados a ela. Jesus veio ao mundo para que pudéssemos novamente estar ligados a Ele, produzindo assim bons frutos. A sua palavra nutre nossos corações para que possamos produzir neste mundo justiça, retidão, amor e paz. Este ano tem sido um ano repleto de desafios para a humanidade. Mas uma coisa é certa: Jesus está presente, Deus é conosco e estamos ligados a Ele. Por isso, neste Natal, relembramos o que sua vinda representa para nós. Temos um Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. A imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Oh, 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 oh.
Eu sou o pão da vida. No Salmo 104, 14 a 15 diz: É Ele que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. João 6, 32 e 33. Declarou-lhes Jesus: Digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Amém. O pão é um alimento consumido em muitas culturas e representa o sustento diário e aquilo que é essencial para viver. Desde o cultivo do trigo até ser compartilhado à mesa, muitos processos estão envolvidos para que possamos comer o pão. A semente que morre germina, o trigo que é moído para se transformar em farinha, a massa do pão que é sovada energicamente e depois assada, e o pão que é partido para ser consumido. Jesus é aquele que foi moído. Ele foi partido, morreu e ressuscitou para que tivéssemos vida através dele. O seu nascimento representa o nascimento de uma esperança de vida em nós e o nascimento de uma certeza, a certeza de que temos conosco o que é essencial para a vida, a presença de Jesus. Chamas meu nome, Senhor, bates na porta, gentilmente eu vou abrir para ti. Quero entregar-me totalmente, contigo eu quero comer. Oh, que presença e comunhão, restaura todo o meu ser. Faz tua morada em meu coração, Jesus, meu Jesus, és um pão. Tu és meu alimento, Jesus, quero ser o teu lar, amando da minha alma, Jesus. Chamas meu nome, Senhor, bates na porta, gentilmente eu vou abrir para ti. Quero entregar-me totalmente, contigo eu quero comer. Oh, que presença e comunhão, restaura todo o meu ser. Faz tua morada em meu coração, Jesus, meu Jesus, és um pão. Tu és meu alimento, Jesus, quero ser o teu lar, amando da minha alma, Jesus, meu Jesus, és um pão. Tu és meu alimento, Jesus, quero ser o teu lar, amando da minha alma, Jesus. Grande nome! Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros.
E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu, não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O Verbo, a luz, o bom pastor, pão da vida, príncipe da paz. Quantos são os nomes do Senhor? Nomes que nos ensinam sobre aquele a quem tudo pertence, por quem tudo foi feito e para quem foram feitas todas as coisas. Quem é o pequeno a repousar no colo de Maria? Qual é o seu nome? Jesus, pois veio para salvar o seu povo, mas também o chamam de Emanuel, pois é o próprio Deus conosco. O nascimento de Jesus é o cumprimento de uma promessa muito antiga. O Emanuel é aquele que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 6 a 11. Trazei a ele o coração, prostrai-vos reverentes aos pés do Rei que a salvação nos trouxe eternamente. É este Jesus, o Rei, que anuncia a paz a quem Deus quer bem. Da Virgem eleita é filho Jesus que nasceu em Belém.
Bom dia a todos. Você que é visitante, seja bem-vindo aqui em nosso canal. É uma alegria para a gente imensa ter você aqui conosco. Tenho certeza que Deus já tem falado ao seu coração nesse período de culto, de liturgia, de canções e orações feitas. E que bom, né? Que joia essa liturgia que nós tivemos agora, com tantas pessoas participando. Então ela foi bem dinâmica, bom que a gente pôde ver e rever algumas pessoas que há tempo a gente não via. Foi uma bênção. Muito obrigado por toda a equipe responsável pela produção dessa liturgia. E fica aqui um agradecimento não apenas para a equipe que organizou, né, que produziu essa liturgia, mas que tem nos acompanhado e que tem nos ajudado nos últimos meses aqui na igreja. Equipe de transmissão, de projeção, de som, de louvor. Vocês que estão nos assistindo não têm ideia do empenho dessas equipes na condução e na organização dos nossos cultos. Sem o trabalho dessas pessoas, nada do que nós temos participado aos domingos seria possível. E então eu quero agradecer, gratidão por toda a equipe que tem se empenhado e que tem nos ajudado em todo esse processo, que tem feito toda a diferença na comunicação e na propagação do Evangelho para você que está assistindo e em lugares que a gente não tem ideia de onde essa mensagem tem chegado. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe vocês, equipe, e se você quiser se juntar a nós, nos ajudar aí no próximo ano, faça um contato com a gente e participe conosco, tá bom? Eu tenho alguns avisos, e o primeiro aviso é a respeito da Igreja Conectada. Você que está assistindo, então, aproveite tudo isso que nós temos feito e divulgue nos seus contatos, coloque nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp, divulgue para que outras pessoas conheçam e sejam abençoadas por tudo aquilo que nós temos feito e pela mensagem do Evangelho. Tá bom? Atendimento pastoral, o pastor Jonatas retorna de férias amanhã, então qualquer necessidade que vocês tiverem, podem fazer contato com ele já, que ele já está retornando, e eu e a minha família, nós entraremos de férias amanhã. Então nós teremos alguns dias aí de descanso, de férias, e fica um pedido de oração, orem por nós, para que Deus nos renove, nos abençoe, cuide de nós, da nossa família nesse tempo. Tá joia? Escola Bíblica Dominical, Contos do Barão e pequenos grupos estão em recesso, retornam em meados de janeiro. Nós avisaremos para vocês quando retornarão. Então, logo mais, nós estaremos de volta com essas atividades. Tá joia? E a diaconia continua atuante, continua trabalhando, e qualquer ajuda que você puder e quiser dar, você pode entrar em contato direto com os diáconos ou entrar em contato com a secretaria. Alimento, roupas, doações financeiras, qualquer tipo de ajuda tem sido bem-vinda e muito bem administrada pelos nossos diáconos nos atendimentos aos não necessitados. Se você quiser fazer um depósito financeiro na conta da igreja para ajudar a diaconia, a conta está aí na tela, você pode depositar e repassar o comprovante para a secretaria, especificando que a sua oferta foi para a junta diaconal, e também a mesma conta para você contribuir com seus dízimos e as suas ofertas, você também pode depositar ou transferir para essa conta. Tá joia? Nós vamos agora, antes da mensagem, orar pelas nossas crianças, abençoando a vida delas e também por você que está aqui nos acompanhando. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu nome por tudo que o Senhor já tem falado aos nossos corações nessa manhã. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus presente, Pai. O Senhor é um Deus que fala com a gente te louva por isso. Nós queremos ouvir a Sua voz, porque precisamos do Senhor. Então continue falando conosco através da exposição da mensagem, que será feita logo mais. Fale comigo, que o Teu Espírito Santo me abençoe, nos abençoe e nos deixe sensíveis para ouvir e entender a Sua mensagem. Mas, Senhor, eu também quero orar por aqueles que estão nos acompanhando pela internet agora, pelas famílias, pelos visitantes. Cuide deles, os abençoe. O Senhor conhece as suas necessidades, que o Senhor os atenda, Pai, em nome de Jesus. Para aqueles que estão enfermos, que provem da sua cura, Deus, e da plena recuperação. Para aqueles que estão com alguma dificuldade financeira, por falta de trabalho, que o Senhor abra portas, Deus, e que o trabalho seja dado, em nome de Jesus, Deus. Para aqueles com dificuldades nos seus relacionamentos, cure, abençoe, restaure e renove qualquer outra necessidade que seja atendida pelo Senhor.
para a glória e pela misericórdia do seu nome. E também eu quero orar pelas nossas crianças, pelos nossos filhos, as crianças que estão nos acompanhando agora com seus pais. Abençoe elas, Deus, renove seus corações, que elas sintam-se fortalecidas, amparadas e cuidadas pelo Senhor. Cuide dos seus pais e os abençoe na educação e no discipulado dos seus filhos. É em nome e para a glória de Jesus que oramos. Amém. Pessoal, bom dia. Nós estamos aqui nessa manhã para finalizarmos a série de mensagens, O Grande Nome. Nós dedicamos essa série para esse período de Natal e nós estamos estudando, domingo após domingo, como Jesus ele se autodenomina. Quem é Jesus baseado no Eu Sou do Evangelho de João. E hoje, na última mensagem, nós estudaremos a respeito da declaração de Jesus lá em João capítulo 6, dizendo que ele é o pão da vida. Mas antes eu quero começar trazendo uma ilustração, porque nas suas grandes maiorias de exemplos que ele usa, Jesus está falando a respeito da vida eterna. E aqui ele usa a imagem do pão da vida para falar a respeito dessa vida eterna, dessa vida especial que ele tem para nos dar. Quando eu era criança, adolescente, lá no sul de Minas, eu sempre gostei de jogar muito basquete. E eu e os meus amigos, nós íamos para um lugar, mais afastado um pouco da cidade, era um clube, jogar basquete. E na época, nesse clube, perto de onde a gente jogava, não tinha bebedouro de água, nem filtro que a gente colocava o copo, tinha uma bica de água e a gente precisava pegar a água com a mão e a gente beber a água daquela bica. Só que a gente precisava beber rápido, porque a água ela escorria pelos dedos, rapidamente. Se a gente não bebesse rápido, a gente não bebia. Então a gente tinha que pegar aquela água, beber rapidamente para a gente matar a sede. Por que eu estou usando essa ilustração? Porque à medida que o tempo passa, nossa vida ela é como essa água. À medida que a gente vai crescendo, que a gente vai envelhecendo, a gente vai perceber que a nossa vida ela é muito semelhante a essa água. Ela escorre pelos nossos dedos de maneira muito rápida e a gente não percebe. Quando a gente olha para trás, a gente vê, puxa vida, como que a minha vida passou rápido. E falar sobre eternidade, ela se torna diferente, mais relevante. Porque quando a gente fala sobre eternidade para uma criança, para um adolescente, para um jovem, isso para ele não faz tanto sentido. Mas quando a gente vai amadurecendo, a gente vai envelhecendo, falar sobre eternidade faz todo sentido. Porque a gente percebe o quão rápido que a vida passa. Como uma água escorrendo pelos nossos dedos. E Jesus usa a imagem do pão para falar a respeito de eternidade nesse texto, que o texto está em João capítulo 6, ele está aí projetado para você pode acompanhar, a partir do versículo 25, e o texto diz o seguinte, preste atenção na leitura. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Só para contextualizar vocês, Jesus havia acabado de realizar o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Versículo 27, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrará para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão do céu. Versículo 32. Declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor,
dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. A gente vai pular para o versículo 48. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Versículo 35, quero repetir para vocês. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Uma declaração maravilhosa de Jesus aqui no Evangelho de João a respeito do eu sou o pão da vida. E o contexto eu já adiantei para vocês na ocasião da leitura do texto, é que Jesus ele tinha multiplicado os pães e peixes naquele milagre que os nossos filhos conhecem. Se bobear, é o milagre que eles mais conhecem, eles mais repetem. Tem cânticos, nós já ouvimos muitas mensagens, nós contamos facilmente essa mensagem porque nós conhecemos os seus detalhes para os nossos filhos, que é a multiplicação dos 5 pães e os 2 peixes. Jesus estava com seus discípulos e conduzindo uma multidão pelo deserto. No deserto, vai ficando tarde e eles não têm como alimentar toda aquela multidão que estava faminta. Uma média de 5.000, não pessoas, mas uma média de 5.000 famílias. Tinha muito mais do que 5.000 pessoas naquela ocasião. E eles ficam desesperados, os discípulos, sem saber o que fazer naquela ocasião. Um deles chega a Jesus e diz: mestre, nós não temos comida para esse povo, não temos onde comprar e não temos nem dinheiro para oferecer comida para eles. Nessa ocasião, um jovem rapaz chega com 5 pães e 2 peixes para dividir daquela comida com os discípulos, e Jesus pega aqueles pães, pega aqueles peixes, eleva aos céus, dá graça, e ali ele manda que os seus discípulos repartissem aquela comida com a multidão. E de acordo com os evangelhos, ninguém deixou de ser atendido. E sobraram ainda 12 cestos de comida. Eles então saíram dali, depois desse milagre, e numa conversa, Jesus ele faz essa declaração maravilhosa de que ele é o verdadeiro pão que desceu dos céus. Nós temos esse contexto próximo da multiplicação dos pães e peixes, mas nós temos um outro contexto. E olha, dica de interpretação bíblica. Os evangelistas e as pessoas que escreveram o texto bíblico, elas não fazem algumas citações, principalmente no que diz respeito ao contexto, qual o texto é escrito à toa. Se ele escreve algo ali é porque tem um propósito para ele escrever. E esse texto foi escrito na ocasião da Páscoa. Em João, nós temos três situações as quais elas são escritas na ocasião da Páscoa. Primeiro é a expulsão dos comerciantes do templo. Segundo é a multiplicação dos pães e peixes, que é o que a gente está trabalhando aqui hoje. E terceiro é a chegada de Jesus em Jerusalém.
Então nós temos o contexto próximo da multiplicação dos pães e peixes e temos um contexto mais distante que remete à Páscoa, consequentemente à Páscoa judaica, quando ela foi instituída lá no Antigo Testamento, na ocasião que Deus libertou o seu povo do Egito. Eles eram escravos no Egito, Deus liberta. A última praga foi a morte dos primogênitos e Deus tira o povo do Egito com a sua mão poderosa e institui a Páscoa, que era uma celebração de gratidão, de memória por aquilo que Deus havia feito no Egito, pela libertação do povo e, consequentemente, condução do povo em meio ao deserto. Então olhe que interessante essa declaração de Jesus vinculada com o Antigo Testamento, na ocasião que Jesus liberta o povo, Jesus ele dá orientação em meio ao deserto e Jesus provê as necessidades básicas do povo enquanto eles caminham no deserto. Isso é algo maravilhoso. Porque Jesus está relembrando a eles aqui o seguinte: olha, na ocasião do Antigo Testamento, com Moisés, eu cuidei do povo no deserto. Eu libertei o povo no deserto. E eu conduzi o povo no deserto, provendo tudo aquilo que eles precisavam. Eu mandei pão do céu e nada faltou. E eu agora sou esse pão do céu verdadeiro, que não apenas mata uma fome física, mas mata uma fome existencial da vida. O mesmo Deus que conduziu o povo lá no Antigo Testamento é o Deus que vai conduzir o povo hoje, é o Deus que vai libertar o povo hoje e é o Deus que vai prover ao povo hoje. E esses dias eu fazia uma reflexão sobre isso. E eu me assemelhei muito com o povo do deserto, lá no Antigo Testamento. E aqui é um parênteses que eu estou abrindo na mensagem, né, para aplicar isso para o nosso momento que a gente vive hoje de pandemia, de isolamento social e de uma nova realidade, que muitos têm chamado de novo normal. E nessa realidade, muitos têm a ilusão de que nós voltaremos a viver o que a gente vivia antes, como o povo estava no deserto. Puxa, que saudade de antes da pandemia, que saudade de viver as coisas como eram antes. Eu tenho expectativa de quando isso acabar, nós teremos a vida normal que a gente tinha antes. Isso não vai acontecer, meu irmão e minha irmã. Quando nós pensamos dessa maneira, nós estamos nos assemelhando ao povo no deserto que tinha saudade do Egito. Quantas vezes o povo reclamou de saudade? Nossa, mas a gente tinha saudade do alimento do Egito, de como a gente vivia lá, de como a gente era tratado lá. Isso porque eles eram escravos, mas viviam presos no passado, sendo que eles viviam o presente no deserto. E essa é a nossa realidade hoje. Nós vivemos como aquele povo no deserto. E Deus permitiu e quer que a gente viva no deserto. E não com o saudosismo que a gente tinha no passado. Ficou claro? E Ele promete que no deserto Ele continuará sendo o nosso pão. No deserto Ele continuará nos libertando. No deserto Ele continuará nos guiando e nos orientando sobre o que a gente tem que fazer ou não. No deserto Ele continuará provendo aquilo que a gente precisa, as nossas necessidades. O nosso Deus continua o mesmo. E na ocasião que a gente se encontra, Ele promete suprir necessidade, libertar, conduzir e prover tudo aquilo que a gente precisa. E essa é uma mensagem básica do Natal, do que Jesus como pão veio trazer para nós. Então esse texto nos leva a isso. Fala sobre o contexto da Páscoa, da libertação, da direção, da provisão e do pão verdadeiro que desceu do céu, que é Jesus. Agora, o que significa essa expressão, o pão da vida? Pão é um alimento básico para o nosso corpo, e era na época de Jesus, por isso que eles falaram que era o pão da vida, porque o pão era o alimento básico daquele povo. Talvez, né, eu ouvi um missionário certa vez dizendo que para contextualizar, né, desse texto, para uma tribo indígena, eles falaram o seguinte, que Jesus é a macaxeira da vida,
Porque para aqueles índios, a macaxeira é o alimento principal. Né? O que Jesus está dizendo aqui é, ele é o alimento principal. Número 1. Só que ele fala sobre vida. E vida para a gente, nós temos uma expressão para falar a respeito da vida. Os gregos tinham duas expressões diferentes para falar sobre vida. Eu vou exemplificar mostrando algumas fotos familiares para você. Primeiro, vida para o grego significa bio, vida biológica, vida física. E aí eu estou mostrando para vocês duas imagens. A primeira do nascimento da Sofia e a segunda do nascimento do Gabriel. Acredito eu, os momentos mais marcantes, mais importantes, mais emocionantes da minha história. De ver o nascimento dos meus 2 filhos. Bios, vida física, vida biológica. Então, no grego, quando eles queriam falar sobre vida biológica, eles usavam a expressão bios. Agora, tem um outro sentido para a vida, que é a vida plena, que é a vida abundante. E é uma foto dos meus 2 pequenos também, numa ocasião de férias. Eles deitados numa rede, sem compromisso de escola, sem preocupação nenhuma. E eu me lembro de passar por eles e falar assim, vidão, hein? Já ouviu isso? Que vida boa, hein? Já falou isso para alguém? Mas quando você vê alguém relaxado, de férias, sem preocupação, curtindo alguma coisa, que vida boa, que vida plena, que vida abundante, que vida realizada. Nós, na língua portuguesa, a gente tem uma palavra, vida, que a gente usa pelo menos para esses 2 contextos. Para o grego, não. O grego ele usava bios para a vida física biológica e ele usava zoe para a vida plena e abundante. E nesse texto, Jesus está usando não bios para falar que ele é o pão da vida, mas ele está usando a expressão zoe para dizer que ele é o pão da vida plena e da vida abundante. Agora, versículo 27, acompanhem comigo. Ele diz, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, que existir é diferente de viver. E ele diz, não coloque toda a sua energia, não coloque toda a sua existência em buscar apenas o pão que te alimenta fisicamente, porque esse pão apodrece, porque esse pão não tem a capacidade de dar a vida que você tanto deseja, que o seu coração tanto almeja, que é uma vida alegre, realizada, plena e abundante, mas se empenhe em descobrir a verdadeira fonte da vida, e essa verdadeira fonte da vida é o pão do céu, é o pão que desceu do céu, que Jesus se autodenomina o pão da vida. A vida que vale a pena, é a vida que traz sentido, é a vida que traz alegria, é a vida que traz satisfação, é a vida eterna. E vida eterna é diferente de existência eterna. Porque existência eterna é o inferno, qual a pessoa vai existir eternamente. Diferente de vida eterna, que a pessoa vai existir eternamente com vida, com realização, com satisfação, porque provou e se alimentou da vida plena que é o Senhor, do pão do céu, da vida zoe, abundante, rica. Só que todos nós temos opções durante a nossa jornada terrena de nos alimentarmos. E sabe qual é o problema? O problema é nós usamos de várias dessas situações, desses vários alimentos que nos é proposto para nos alimentarmos, com a falsa impressão, com a falsa sensação de que esse alimento nos dará a vida que a gente tanto deseja. Exemplo, Paulo fala lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18, esse texto não está projetado. Não vos
não vos embriagueis com vinho, que conduz à devassidão. Em vez disso, seja cheio do Espírito Santo. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, né? Ele está dizendo que aqui tem um falso zoe, que aqui tem uma falsa vida. Uma falsa forma de encontrar a vida plena, que é o álcool. Pessoas que têm problema com álcool, que têm problema com bebida, buscam no álcool uma maneira de ter mais coragem, mais ousadia, mais alegria, para se soltar, para ter mais satisfação. E nós sabemos que isso é um problema, porque momentaneamente isso pode acontecer, mas depois que o efeito passa é algo depressivo, porque a pessoa enxerga que aquilo não foi suficiente para manter toda aquela coragem, toda aquela alegria, toda aquela satisfação, toda aquela vida que ela desfrutou naquele momento, não teve um efeito duradouro e a pessoa vai se sentir mal. E ela vai precisar cada vez mais de usar aquela substância alcoólica para ela provar daquela sensação que ela tanto almeja. Só que o álcool ele é só um exemplo. Nós temos muitas outras situações, muitas outras substâncias, muitas outras pessoas que são falsos zoes, falsa vida, que a gente busca de maneira consciente ou inconsciente na tentativa de satisfazer esse desejo de vida que o nosso coração tem. Para nos trazer ousadia, equilíbrio, satisfação, seja ele o dinheiro, seja ele nossa aparência, tem sido o nosso pão. Seja o entretenimento, eu preciso me distrair, eu preciso divertir. Essa semana eu li um artigo de que as pessoas estão trabalhando cada vez mais, fazendo jornadas cada vez mais loucas, principalmente trabalhando em casa que não tem muito limite de espaço. Então, trabalham das 7 às 7 da noite, das 7 às 10 da noite, sem limite, com pequenas pausas, sem descanso. Mas quando chega aí 7, 8 horas da noite, que a pessoa terminou de trabalhar, aí ele se lembra que ele tem a família, que ele tem que dar atenção, né, para a esposa, tem que dar um pouco de atenção para os filhos, até colocar todo mundo para dormir. Chega 10 horas da noite, chega 11 horas da noite, qual é a sensação? Eu preciso de um tempo para mim. E a gente precisa mesmo. Então agora é o horário que eu vou maratonar série, ou é o horário que eu vou assistir aos meus jogos, ou é o horário que eu vou jogar alguma coisa, mas eu preciso distrair minha cabeça, eu preciso de tempo para mim. E aí são 2, 3 horas, quando vê são 1 hora da manhã, 2 horas, eu preciso dormir, e amanhã cedo às 6 horas eu estou de pé de novo. Quem aguenta? Isso não é vida, isso não é zoe. A proposta do entretenimento é boa e nós precisamos dela, sem dúvida alguma, nós precisamos de tempo para a gente, mas não desequilibrado dessa forma. E algumas pessoas colocam o entretenimento acima do descanso, acima da família, acima de qualquer outra coisa. Então essa falsa sensação do zoe da vida, como eu disse, pode ser o álcool, pode ser comida, pode ser o dinheiro, pode ser o entretenimento, pode ser a saúde física, pode ser a aparência, pode ser o poder, pode ser a liberdade, a falsa liberdade de achar que eu sou o dono da minha vida e eu faço o que eu quero. E por isso pessoas estão tão deprimidas hoje, porque perderam a liberdade de sair de casa, não podem sair no horário que quer, da maneira que quer, devido à pandemia que a gente vive, porque a própria liberdade e a autonomia se tornam um Deus para algumas pessoas. E algumas acham que quando desfrutarem da liberdade que outrora tinha, será de fato livre, satisfeita, plena, aí sim a vida vai valer a pena. O que tem sido o pão para você hoje? Talvez para uma criança de 4 anos, de 10 anos, é deitar numa rede, assistir desenho, tomar um suco, ficar bem sossegado. E a gente às vezes dá risada, nossa lá, para essa criança de 4 anos, a vida boa dela é isso. Mas às vezes Deus olha para mim, olha para você, e Ele vê que o ideal de vida boa para a gente, de vida zoe, sabe, é algo que Ele dá risada da gente também. Porque Ele sabe que essa proposta de vida que a gente tanto quer, que essa proposta de vida que a gente acha que vai matar nossa fome, que vai matar nossa sede, que vai nos satisfazer, é algo que vai nos consumir, ou se é que já não está consumindo,
e vai nos levar para a perdição, para o coração duro, para enfado, para cansaço, para desespero. A gente acha que está alimentado, mas são falsos ois, falsos pães, que não têm a capacidade de nos alimentar. Então a gente viu o que significa então esse pão da vida, que é o pão que traz liberdade, que traz satisfação, que traz provisão, que traz sentido para a nossa existência. Sem esse pão nós não encontraremos sentido, satisfação na nossa vida. É impossível, porque ele é o verdadeiro pão do céu. Agora, aonde nós encontramos esse pão? Nós celebramos o Natal, do Jesus menino que nasceu, do Deus que se fez carne, que encarnou em Jesus, que viveu, sofreu, morreu para nos libertar, para nos salvar, para ser o nosso pão. Isso é, nós encontramos esse pão numa pessoa. Jesus declarou no versículo 35, eu sou o pão da vida. Eu sou aquele, e aquele que vem a mim nunca mais terá fome. E aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Isso é, se nós não reconhecermos quem Jesus é, nós nunca teremos as nossas necessidades satisfeitas. Nós continuaremos famintos e sedentos, mesmo tendo de tudo, porque o nosso coração está com sede, o nosso coração está com fome, porque não se encontrou com a pessoa de Jesus. E o cristianismo não é a respeito de conhecimento teórico apenas. O cristianismo não é a respeito de experiências místicas apenas, apesar do conhecimento e das experiências místicas fazerem parte da caminhada cristã, mas o cristianismo está relacionado a uma pessoa que se chama Jesus Cristo, que se diz ser o pão da vida. Não basta conhecer, não basta ter experiências místicas, se nós de fato não conhecemos a pessoa que é Jesus. Não é um Deus distante, mas é um Deus muito próximo. E saber que Ele é uma pessoa nos leva a conhecer, porque nós podemos conhecer uma pessoa, nós podemos ser acolhidos por uma pessoa, nós podemos fazer amizade com uma pessoa, nós podemos falar e ouvir de uma pessoa. Perceba como que faz toda a diferença nós reconhecermos Jesus, não apenas como um personagem histórico que existiu lá atrás, mas como uma pessoa que hoje está viva e anseia por essa relação íntima, próxima e pessoal da gente, a ponto de se de se permitir ser conhecido, de nos acolher, de nos falar e de nos ouvir. E o Natal ele é sobre isso, do Deus que se faz carne, numa pessoa, para se relacionar com a gente, para nos providenciar dessa vida que a gente tanto precisa. E por isso que nós precisamos ter um relacionamento pessoal com esse Jesus. Eu vou dar o exemplo para vocês de casamentos que se desfazem porque eles deixam de ser uma relação pessoal e eles passam a ser uma relação de negócios. E uma relação pessoal é muito diferente de uma relação de negócio, porque numa relação de negócios, o casal só fala aquilo que é necessário, só fala aquilo que precisa. Quando eles têm que dividir as contas, ver quem vai pagar o quê, a gente conversa. Quando eles vão decidir alguma coisa referente à vida dos filhos, em qual escola eles vão estudar daqui para frente, a gente conversa. Caso contrário, não tem amizade, não tem conversa, não tem café, não tem alegria, sabe? Não tem relacionamento, é um relacionamento comercial, de negócio. Basta um precisar do outro, apenas a gente resolve aquilo, discute e segue a vida. Vamos nos tolerando, essa é a palavra, vamos nos suportando até onde der. Mas uma relação íntima, pessoal, é totalmente diferente. Porque numa relação pessoal existe confiança.
Um confia a vida para o outro. Numa relação pessoal existe carinho, troca de afeto, palavras doces, um colo, um abraço, prazer em estar um do lado do outro. Numa relação pessoal, um gasta tempo com o outro, tempo de qualidade. Olho no olho. A gente sabe quando o outro tem algum problema. A gente sabe em quem se apoiar. Numa relação pessoal, um ajuda a carregar o fardo do outro. O outro passa a ser prioridade e a gente está disposto a reorganizar as nossas vidas pelo outro. Quando a relação passa do pessoal para o comercial, a relação começa a cair em declínio, em total descrédito. E no nosso relacionamento com Deus não é diferente. Porque se Deus é uma pessoa, nós precisamos ter um relacionamento com Ele pessoal e não comercial. Não de apenas buscá-lo quando é meu interesse, não de apenas buscá-lo quando eu quero alguma coisa de Deus, mas entender que Deus não é um ser distante, que está longe da gente, que não se preocupa com a gente, mas Ele é um ser íntimo, que almeja nos dar vida, e a gente precisa entender que a maneira de termos vida é conhecendo pessoalmente, e não apenas intelectualmente, mas pessoalmente, o pão da vida. E isso implica, meu irmão e minha irmã, nós confiarmos nele, nós termos prazer na presença do Senhor. Nós nos conectamos ultimamente agora, todos os domingos pela manhã, para participarmos do culto. E uma pergunta que eu faço é: você sente prazer em participar desse momento? Você sente prazer no momento que você ora na sua casa? Se é que isso acontece? Você sente prazer no momento de leitura da palavra, em saber que aquele Deus que é próximo está ali para te ouvir, para falar com você? Você se sente confortado por Deus? Você se sente abraçado por Deus? Você se sente direcionado pela mão bondosa do Senhor? Você consegue sentir e provar o amor dele pela sua vida? Você consegue ouvir ele falando com você? Porque, meu querido e minha querida, o cristianismo é muito mais do que um livro de regras, um livro de morais, de moral e de experiências místicas, às vezes não compreensivas, mas é um relacionamento. O cristianismo diz respeito ao Evangelho, que é uma pessoa, que é Jesus Cristo, que anseia por ter um relacionamento íntimo comigo e com você. E só quando nós desfrutarmos desse relacionamento é que nós desfrutaremos, provaremos da vida plena, zoe, não apenas biológica, mas da vida verdadeira. E às vezes nós estamos aí, desistindo, andando por aí, achando que estamos vivendo, mas estamos apenas existindo e não vivendo, porque a vida de verdade só é desfrutada quando nós conhecemos e provamos do pão do céu. Então Jesus diz que ele é uma pessoa, que é a maneira que nós o encontramos, mas é uma pessoa que foi moída. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aquela criança que nasceu no Natal, ela cresceu, ela sofreu, e ela foi esmagada, ela foi moída, ela foi partida, e é por isso que Jesus parte o pão na ocasião da Santa Ceia, porque ele está representando ali o que aconteceria com ele. O seu corpo seria moído, o seu corpo seria esmagado como um pão amassado, partido, por amor a mim e por amor a você, assumindo o nosso lugar na cruz. E essa é a essência do Evangelho e do cristianismo. O Deus que se faz carne é uma pessoa, um ser humano, que anseia se relacionar conosco, mas que foi partido, que foi moído, que sofreu, para que nós pudéssemos desfrutar da real e verdadeira vida que só Ele tem para nos oferecer. Então,
Pense aí com você mesmo. Aonde você tem buscado vida? O que tem sido o seu pão? O que tem sido o seu sonho, né? O que você tem almejado como sinal de boa vida para você alcançar? Quais são os maiores desejos do seu coração? Eu lamento muito, mas mesmo que você alcance todos eles, eles não têm a capacidade de preencher a necessidade que você tem pela vida abundante e verdadeira que só Jesus pode dar. E último ponto. Como então que a gente recebe esse pão? O que a gente faz? Versículo 28 e 29. Então lhes perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Perceba que eles estão falando de obra, sobre fazer alguma coisa. O que a gente tem que fazer então para comer desse pão, para desfrutar dessa vida, para ter a eternidade que a gente tanto almeja? Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, crer naquele que Ele enviou. Isso quer dizer o seguinte, meu querido e minha querida: você não pode fazer nada para obter esse pão. Não tem dinheiro no mundo, não tem obra no mundo, não tem obra de caridade, não tem serviço, não tem nada que você possa fazer para que te dê acesso a esse pão. Esse pão, ele é de graça. Ele desceu do céu. No Antigo Testamento, o maná caía gratuitamente. Eles não tinham que pagar por aquilo. E aquele maná alimentou o povo de maneira gratuita. Eles não fizeram nada por aquele pão. Muito pelo contrário, eles reclamaram ainda. Eles achavam ruins. Eles eram idólatras e obstinados. E Deus mesmo assim mandou o pão para eles. Da mesma forma, eu e você. Nós não temos nada de bom para oferecer para Deus. Nós não temos nenhuma moeda de troca, porque não é uma troca, não é uma relação comercial, lembre, mas é uma relação pessoal. E porque Jesus decidiu nos amar, Ele se entregou por nós gratuitamente. E a nossa resposta a essa entrega gratuita, voluntária e sacrificial de Jesus é a fé. Isso quer dizer que foi nos dado de graça, gratuitamente, e para nós provarmos e recebermos desse pão, basta crer que Jesus é o Filho de Deus. Basta crer que Jesus é o Salvador e o Redentor da história. Basta crer que o menino Jesus, pequeno, humilde, que nasceu em Belém, é aquele enviado pelo Pai para restaurar a humanidade, para redimir a história, para nos salvar e para perdoar o nosso pecado. E quando nós cremos, nós ganhamos o direito, como o próprio João diz lá no capítulo 1, nós nos tornamos filhos de Deus, nós somos adotados por Ele. Isso é uma bênção, isso é o maior presente, guarde, isso é o maior presente que você pode receber nesse Natal. É o pão do céu, que comendo dele, você nunca mais terá fome, você nunca mais terá sede. Esse é o melhor presente que você pode dar para as pessoas. Esse é o melhor presente que você pode apresentar para os seus filhos desde pequeno. Que conhecendo esse pão, eles nunca mais terão fome. Serão crianças felizes, satisfeitas, plenas e realizadas, que se tiverem coisas boas irão celebrar, mas se não tiverem coisas que gostariam de ter, irão celebrar também, porque a realização não está nas coisas e nas obras, mas a realização está na presença do pão que desceu do céu, que foi moído e que se entregou por nós. Versículo 54. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É interessante que esses termos estão no presente. Então Jesus nos salvou, mas nós precisamos no presente continuar com essa ligação com Ele, crendo, se alimentando, provando. Nós falamos muito isso semana passada, no texto que Jesus diz do eu sou a videira verdadeira, que é aquele que continua orando, que continua lendo a palavra, lendo as escrituras, que continua provando do relacionamento com o Senhor. E assim a gente vai se satisfazendo pelo pão verdadeiro
e não pelos falsos pães que nos é oferecido diariamente e que nós buscamos diariamente na tentativa de sermos plenos e realizados. Talvez hoje você esteja desiludido com muitas coisas na vida porque tem buscado satisfação no pão errado. O único pão verdadeiro que pode trazer satisfação para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, é o pão do céu. Nesse ano que se inicie, não deixe de se relacionar e de se prostrar diante desse Deus. Nas suas resoluções de ano novo, que em breve celebraremos, não deixe de prioritariamente colocar nas suas resoluções, colocar na sua agenda, eu quero. Não eu tenho que, mas eu quero, porque eu sei da importância que isso tem para a minha vida, eu quero conhecer mais esse pão. Eu quero desfrutar, eu quero me satisfazer nele. Por isso a minha vida de oração, por isso a minha vida de leitura da palavra, por isso a minha vida comunitária será a prioridade para mim nesse ano. E eu não quero negociar isso, porque eu reconheço que isso é essencial para a minha existência. E eu não quero simplesmente existir nessa história, mas eu quero viver de maneira alegre, plena, realizada e satisfeita, porque eu provei do pão do céu. E que a nossa oração seja a mesma daqueles que fizeram lá no versículo 33 e 34, depois que Jesus diz, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo, aqueles que estavam ouvindo Jesus disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Que a nossa oração seja essa, Senhor, nos dê sempre desse pão. Vamos orar? Senhor Jesus, nós como pessoas falhas, pecadoras, rebeldes, obstinadas, nós procuramos nos alimentar em muitos lugares, em pessoas, em falsos alimentos que nos dão a falsa sensação de sermos plenos e alimentados. Mas isso tudo tem sido cansaço, enfadonho, isso tem massacrado a nossa vida e a nossa existência, porque temos sido pessoas insatisfeitas, cabisbaixas, porque o verdadeiro pão nos falta. Ô Senhor, tem misericórdia de nós, perdoe o nosso pecado, perdoe a nossa rebeldia, e muito obrigado, porque Jesus se fez homem, nasceu, viveu, sofreu, foi moído, foi partido, o pão que desceu do céu foi moído e partido, para que nós fôssemos reconciliados com Ele, para que nós desfrutássemos não apenas da vida biológica, da existência humana, mas da vida plena, da vida zoe, da vida abundante, da vida rica, da vida alegre, da vida feliz, da vida satisfeita, que só encontraremos em Jesus. Senhor, a nossa oração é a mesma desses discípulos, dessas pessoas que te ouviram. Nos dê sempre desse pão. E eu oro agora por aqueles que estão me ouvindo, para que o Senhor restaure essas vidas, cure essas vidas e que nessa manhã cada pessoa tenha um encontro real contigo e prove da maravilhosa vida que só o Senhor pode nos oferecer. E agora, meu irmão e irmã, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a presença eterna e consoladora do Santo Espírito nos acompanhe hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um ano de 2021 repleto de esperança, de bênção e principalmente da presença de Deus. Que o Senhor seja o seu alimento, independente do momento de vida, sabendo que Deus continua sendo pão, continua nos direcionando e continua nos provendo aquilo que a gente precisa. E foi para esse momento que Deus nos criou e nos fez. Tenha fé no Senhor, fique firme no Senhor, que Deus te abençoe. Um excelente ano para você e para a sua família. Deus te abençoe. Um abraço.